Olá, eu sou a Alessandra Souza, eu sou artista da dança, educadora e produtora cultural há mais de 15 anos. Eu sou graduada em dança pela Universidade Anhembi Morumbi, com formação específica em produção cultural. Eu atuo na elaboração e gestão de projetos, na produção de campo, no acompanhamento artístico e na gestão de eventos e de espaços culturais. Esse é o segundo vídeo da série Projeto Cultural Por Onde Começar. São 3 vídeos nos quais a proposta é compartilhar um dos caminhos possíveis para a elaboração de projetos culturais com aqueles que desejam começar a planejar e produzir os seus próprios trabalhos artísticos. Falando de uma das formas possíveis de tirar os nossos projetos do campo das ideias. Trago nesses vídeos os elementos básicos para a escrita de um projeto cultural, falando um pouco sobre seus principais tópicos, com o objetivo de se ter um projeto base, que poderá ser adaptado conforme as necessidades para o envio aos editais de fomento culturais, sejam eles públicos ou privados. O conteúdo está dividido da seguinte forma. No primeiro vídeo, falamos sobre o que é um projeto cultural, quais são as suas características. Nesse segundo, vamos falar sobre a etapa de elaboração de um projeto. Falar sobre a organização da escrita, em como começar a colocar as ideias no papel. Vamos abordar os tópicos de apresentação, objetivos, justificativa e falar um pouco sobre público-alvo e ficha técnica. No terceiro e último vídeo, vamos falar sobre as questões de planejamento. Serão abordados os tópicos de plano de trabalho, cronograma e orçamento. Vamos lá! Na escrita de um projeto, o principal é saber o que queremos realizar. É preciso ter claro qual é o nosso produto e, a partir disso, desenvolvemos os demais tópicos. Temos algumas perguntas que vão nos ajudar com a escrita a traçar um esboço do nosso projeto. São elas: o que, por quê, quem, como, quanto, onde. Falando sobre cada uma delas. O que? Respondemos o que queremos realizar. Qual é o nosso produto final? Qual é o nosso objetivo? Por quê? Por que eu quero realizar este projeto? Qual é a importância em realizá-lo? Existe uma demanda cultural que ainda não foi atendida? Um problema que posso ajudar a solucionar? Qual é a razão para o meu projeto existir? Quem? Aqui respondemos 2 questões. Para quem esse projeto será realizado, qual é o meu público-alvo e também quem realizará este projeto, quem são os profissionais envolvidos. Como? Quais são os caminhos para a realização do meu projeto? Como ele será desenvolvido? O que será preciso? Quanto? Quanto custa a realização do meu projeto? Qual é a verba necessária? De onde virá essa verba? Quando? Qual o período previsto para a realização? Quanto tempo irá durar? Onde? Qual o local ou locais onde meu projeto será realizado? A partir desse primeiro esboço, podemos escrever e aprofundar os tópicos que estão presentes em qualquer projeto cultural, que são eles: apresentação, objetivo, justificativa, público-alvo, equipe ficha técnica, etapas de trabalho, cronograma de atividades e o orçamento. Vamos começar do começo. A apresentação. A apresentação é a porta de entrada do nosso projeto. É aqui que devemos ter reunidas todas as informações essenciais. Ela precisa ser clara, objetiva, sucinta. Quem ler precisa aqui já entender do que se trata o nosso projeto. É preciso ter claro o que vamos realizar. Apesar de ser o primeiro tópico, uma dica é deixar a apresentação para ser escrito por último, porque ela é um resumo, uma síntese de todo o projeto. Deixando para escrevê-la no final, já teremos todas as informações necessárias, sem precisar ficar voltando para este texto, incluindo informações ou correndo o risco de esquecer algo. Na apresentação, teremos informações sobre o que é o nosso projeto, qual o produto pretendido. Podemos falar brevemente sobre como nasceu a ideia para este projeto, o que esperamos com ele, não só de imediato, mas também a longo prazo, qual o impacto sociocultural para a sociedade. Podemos também falar sobre
quem propõe este projeto, quem realizará este projeto, o público que será beneficiado, quando e onde acontecerá, quanto ele irá custar, as contrapartidas oferecidas em troca do recurso financeiro. Claro que tudo isso de maneira sucinta, resumida, porque cada uma dessas questões serão desenvolvidas em tópicos específicos. Aqui, neste tópico, a gente precisa apresentar um apanhado geral, um resumão mesmo. Segunda etapa, objetivos. É fundamental na elaboração de projeto, tem que ser muito bem definido e apresentado de forma clara e fácil de entendimento para todos. Para ajudar a construir esse texto, podemos usar as respostas que demos lá no esboço quando nos perguntamos o quê. Dividimos este tópico em objetivos gerais e objetivos específicos. Objetivos gerais. Dizemos de forma resumida o que vamos realizar, qual o nosso produto principal. Colocamos também qual será o público beneficiado, o local onde o projeto será realizado, o impacto sociocultural do projeto em longo prazo. Os objetivos específicos. Aqui vamos falar de mais detalhes. Falamos das ações, das metas que vão nos ajudar a alcançar o nosso objetivo geral. Como, por exemplo, a quantidade de público que será atingido, o número de apresentações realizadas, quantidade de cursos que serão oferecidos, a quantidade de filmes exibidos, a quantidade de livros que serão distribuídos. Ou seja, as metas são ações concretas, quantificáveis, e por meio delas poderemos, ao final, avaliar o desenvolvimento do projeto. Indo para a próxima etapa, a justificativa. Aqui, a pergunta que nos ajuda é o porquê. Devemos responder o porquê da realização desse projeto. Quais nossas motivações em realizá-lo e, principalmente, por que este é um projeto interessante para a sociedade. Vamos falar mais dos impactos socioculturais. Falamos aqui da importância do projeto, dos diferenciais, da originalidade, do ineditismo, da relevância cultural, dos desdobramentos futuros. Partimos do porquê para falar sobre todas as razões que nos fazem acreditar no potencial desse projeto e de sua importância para a sociedade. Antes de encerrar o vídeo, vamos falar um pouco sobre público-alvo e ficha técnica. Entrando em público-alvo. Nesse tópico, a gente vai falar para quem este projeto é destinado. Vamos falar qual é o perfil desse público, são adultos, crianças, homens, mulheres, adolescentes, de onde é esse público? São de escolas, de projetos sociais, são de uma determinada região da cidade? Quem são essas pessoas? Quantas são essas pessoas? É importante respondermos o máximo de perguntas sobre o público que queremos alcançar. Não é interessante se ter um projeto que se diz para o público em geral, sem especificar quem é que se quer alcançar, a quem ele é de fato direcionado, qual é a nossa prioridade. Por mais que o nosso projeto possa alcançar diferentes públicos, às vezes até um público que a gente nem imaginou que se interessaria, mas a gente tem que ter qual é a nossa prioridade ao desenvolver esse projeto. Saber quem é o nosso público também ajuda a direcionar as ações de planejamento, ações de divulgação, como ele será divulgado, onde ele será divulgado, pensar nos possíveis patrocinadores e com qual público eles trabalham. Enfim, apesar de parecer algo muito simples, saber quem é o nosso público-alvo é de extrema importância. E para finalizar, a ficha técnica, que nada mais é do que a equipe que vai compor este projeto. Antes de pensar no nome das pessoas, nos profissionais que estarão envolvidos, a gente precisa pensar em quais são as funções que precisam ser desenvolvidas. Então, começamos fazendo uma lista de todas as atividades, as ações que precisam acontecer e quem são os profissionais que podem realizar essas ações. A partir disso, pensamos nos nomes dos profissionais que gostaríamos de ter conosco. Importante lembrar que só colocaremos no nosso projeto o nome daqueles que aceitaram, que confirmaram participar do nosso projeto. Inclusive, normalmente, alguns editais
pedem uma declaração de que os profissionais que contam na ficha técnica estão cientes e concordam com a participação deste projeto. Mas não há problema no caso de que não tenhamos ainda o nome de todos os profissionais definidos no momento do envio do nosso projeto a um edital. É só importante especificar que aquela função existe, com a observação de que o profissional ainda não foi definido. Até porque precisamos ter claro todas as funções do projeto para que possamos prever os pagamentos lá no orçamento. Então é isso, eu retorno no próximo vídeo falando sobre plano de trabalho, cronograma e orçamento. Até breve!